Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre técnicas tais que garantem os princípios da segurança da informação, que é o princípio SIDA. Se está soando mal isso para você, volte lá na playlist, Volta lá na aula de princípios, de ameaças e mecanismos. Outra coisa, gente, não vá ver a aula de segurança da informação se você não viu a aula de redes de computadores. Por quê? Porque vai ficar muito complicado você entender o conteúdo. Por quê? Para que a gente trabalhe com segurança da informação, é como se fosse um conteúdo avançado. Então eu preciso do conhecimento básico. Beleza? Então não tente adiantar. Não tente falar o seguinte, eu entendo um pouquinho de rede de computadores, vou ver a aula de segurança da informação. Você vai ter uma grande dificuldade. Por quê? A aula de rede de computadores foi feita bem didaticamente, onde cobram certamente tudo que se cobra em qualquer concurso público. E vocês precisam desse conhecimento básico, beleza? Então vamos lá. A primeira técnica que nós vamos aprender hoje é a técnica de criptografia. Tá? Criptografia é uma palavra grega, galera, tá? Onde cripto significa escondido e grafia, escrita. Então qual que é a ideia? A ideia é você pegar um texto claro, ou um texto normal e transformar aquele texto em um texto encriptado ou criptografado, de modo que o usuário, se caso interceptar a informação, um atacante, um cracker interceptar a informação, ele não consegue ter acesso à informação em si, o conteúdo. Ele tem acesso àquela determinada informação, mas não consegue entender o que se trata aquela informação. Ah, professor, ficou meio que vago. Vocês vão entender agora. Imagine só, que eu tenho aqui dentro desse texto, a palavra LAC, certo? Eu tenho aqui a palavra LAC. LAC todo mundo entende, Agora, eu vou fazer uma encriptação, Eu vou transformar esse texto claro, na qual todo mundo entende, em um texto que ninguém entenda. E aí LAC vai ficar o seguinte, vai ficar 5, 1, 3, certo? 5, 1, 3, beleza? E aí o que acontece? Eu alterei a informação, muitas pessoas vão falar o seguinte, mas você alterou a informação. Não alterei a informação. O princípio da integridade continua o mesmo. O que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou embaralhando. Eu criei códigos na qual o L é o equivalente a 5, o A é equivalente a 1 e o C é equivalente ao 3. Então, se alguém interceptar essa mensagem no meio do caminho numa rede de computador, por exemplo, o cara ele vai verificar a informação 513. E aí, essa informação que eu transmiti? Não. A informação é o quê? É o LAC. E aí, o que acontece? O receptor, o cara que vai receber, ele tem que ter uma outra ferramenta para fazer a descriptografia. Transformar esse 5123 em LAC, que é LAC. E é assim que funciona o processo de criptografia. Você vai pegar um texto claro, transformar em um texto escondido, que a gente chama de texto cifrado, E aí a pessoa vai receber o texto cifrado e vai transformar em texto claro, beleza? Para que a gente consiga fazer isso, nós precisamos de alguns elementos, que são algoritmos e chaves que nós vamos estudar mais lá na frente. Só que eu preciso ter um algoritmo em si, um sistema de criptografia no emissor e eu preciso ter um sistema de criptografia no receptor. Outra coisa super interessante, tá? Para que serve essa técnica, professor? Qual o princípio da SIDA? Lembrando, alguém se lembra o que é SIDA? Não se lembra? Volte na aula de princípios. Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, Então, o princípio que garante a criptografia é a confidencialidade. Por quê? Eu não vou alterar a informação, simplesmente eu vou entregar a informação certa, para a pessoa certa. Só que tem uma coisa também, algumas bancas cobram o seguinte, quem é a autoria, Quem que fez, por exemplo, aquela mensagem. Aqui, gente, eu não estou cobrando
quem fez a mensagem. Simplesmente o meu foco é esconder a informação para de modo que nenhuma pessoa não autorizada tenha acesso à informação. Beleza? Então o foco da criptografia é a confidencialidade. Não é a integridade, não é a autoria da informação. Beleza? Então lembre-se, falou em criptografia, nós estamos trabalhando com o princípio da confidencialidade, beleza? Vamos ver como é que se cobra isso em questão de concurso público, né? Essa questão é da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? A banca realizadora foi o FCC no ano de 2015 para o cargo de administrador, e eles cobram o seguinte, galera: o uso de recursos para melhorar a segurança da informação é fundamental para o adequado uso da tecnologia, né, e comunicação. Neste contexto, a criptografia é utilizada vastamente em diferentes funções. Mas a primeira função da criptografia é prover. Então, qual que é o princípio que ela provém, né? Deixa eu apagar aqui porque tá difícil para vocês visualizarem aí, né? Então, a pergunta em si, ele fala que criptografia é importante, né? Ele fala que é muito utilizada e ele pergunta se você entende qual que é o princípio que ela garante. E a gente sabe que é autenticidade? Não. Não é um princípio que a criptografia garante. É a confidencialidade da informação? Sim, é a confidencialidade da informação. Por que que é a confidencialidade, professor João Kleber? Lembre, gente, criptografia, cripto, escondido, grafia, escrita. Então você vai esconder a informação, você não vai alterar a informação, você não vai falar quem fez aquela informação, simplesmente você vai esconder para que somente pessoas autorizadas tenham acesso. Então, não repúdio, não é que é um princípio secundário que fala o seguinte, que você visualizou e quem é a informação. Certificação também não é, porque eu não estou falando quem enviou, eu também não estou falando quem enviou, que é o emissor, certo? Então, o princípio da criptografia garante isso aqui, a confidencialidade. Beleza, gente? Nunca se esqueçam disso, por favor, tá? Então, a resposta correta é a letra B. E aí vem alguma coisa interessante, porque hoje, né, as bancas não cobram só o conceito, né, de algo, eles cobram características, tipos, elementos e todas as informações detalhadas, né, todas as informações minuciosas, perfeito? E aí a gente vai entender o seguinte: a criptografia transforma texto claro em texto escondido. Mas como que funciona isso? Quem são os responsáveis por fazer isso? E os responsáveis por fazer isso, galera, é esse carinha aqui, ó. É o algoritmo, né? Não, mas não é um algoritmo, são vários algoritmos, tá? Então, o algoritmo, ele é um sistema. Só que esse sistema, ele vai criptografar, só que ele precisa trabalhar em conjunto com esse outro elemento, que é chamado de chave, tá? Então, quer dizer que a criptografia, ela esconde algo. Sim, ela esconde algo. Mas para que ela exista, eu preciso de dois elementos. Quais são os elementos? Um algoritmo, que é o sistema que vai embaralhar as informações, né? E eu preciso de uma chave. O que é essa chave? Um segredo. O que é um segredo? Para que você consiga acessar essa informação, você precisa digitar a sua chave. Se você não digitar, você não tem acesso ao conteúdo. Então, a criptografia, gente, funciona dessa maneira. Quer ver um exemplo bem prático? Para quem viu a aula, a segunda parte, né, sobre ameaças, nós falamos sobre um vírus chamado ransomware, né, que é um vírus que está ficando muito famoso nos últimos 2, 3 anos, que ele ataca o banco de dados das organizações, das grandes empresas, e criptografa. E aí ele gera uma senha. Essa senha é uma chave. Então o que acontece? Se o cara não pagar pelo resgate, por exemplo, né, você não tem acesso a essa chave. E essa chave não permite fazer a descriptografia. Então ele está utilizando o conceito de criptografia, o ransomware. Por quê? Se você não tiver a chave, você não acessa o sistema. E, consequentemente, você não tem acesso ao conteúdo. Você enxerga que a informação está lá dentro, só que você não consegue ter acesso ao conteúdo. E aí você está garantindo o princípio da confidencialidade. Beleza? Então, entendemos aí, né, o que seria a criptografia e quais são os seus elementos. Perfeito? Agora a gente vai entender os tipos de criptografia, né? E os tipos de criptografia nós temos dois, galera, tá? Quais são os, professor João Kleber?
nós temos a criptografia simétrica e nós temos a criptografia assimétrica. O que eu preciso saber, professor, para me sair bem no concurso público? Simples. Simétrica trabalha com uma chave só, beleza? E a assimétrica, duas chaves só, né? Então, privada, que seria para simétrica, e a assimétrica trabalha com a pública e privada, beleza? Então, é a primeira coisa que eu tenho que saber. A criptografia simétrica trabalha com uma chave só, que é a chave privada, né? E a assimétrica trabalha com duas, com a chave pública e a chave privada, beleza? E aí qual que é a diferença crucial? O que eu preciso saber que pode cair? É o seguinte, quando você faz uma criptografia, né, com o tipo simétrica, você precisa compartilhar essa chave tanto o emissor quanto o receptor. Então, além de você ter o algoritmo de criptografia, você precisa ter em paralelo, né, por fora, um meio de comunicação, para que você consiga compartilhar para a pessoa que vai receber a informação e consegue ter acesso à informação. Já quando você utiliza a criptografia assimétrica, você não precisa compartilhar a chave, porque você faz a criptografia com uma chave e o usuário em si, ele já possui uma outra chave. E aí, essa outra chave é que nem os opostos, né? Que nem chave e fechadura mesmo. Por isso que vem o conceito de chave. Somente a fechadura vai conseguir ser aberta por aquela chave. Beleza? Então, essa é a ideia. Aqui eu tenho uma chave que precisa ser compartilhada e aqui eu tenho duas chaves que não necessita ser compartilhada. E aí, nós vamos entender o funcionamento agora de cada tipo de criptografia, tá? O primeiro tipo de criptografia que nós vamos estudar, né, é a criptografia simétrica, tá? Professor, como que funciona? Vamos continuar pegando o texto original, né, que seria a LAC, né? E aí a gente viu que a LAC vai gerar um texto cifrado através de um algoritmo, né? Vai gerar o número 513, por exemplo, 513, né? E aí, esse algoritmo, ele vai gerar uma chave, né? Essa chave a gente fala de chave privada, né? Então, para que eu tenha acesso a essa informação, 513, né? Eu preciso da chave. E aí, lá do lado do receptor, eu preciso receber a informação, né? E eu preciso descriptografar. Só que para que eu consiga descriptografar, eu preciso de ter acesso a essa chave. Sem a chave, o cara não consegue verificar qual que é a informação que está dentro de 513, né? E aí, o que acontece? Eu preciso compartilhar essa chave. Como que eu compartilho essa chave, professor João Kleber? Eu não entendi muito bem. Simples. Você manda uma mensagem para um cara, né? Para o seu chefe, por exemplo, né? Eu vou mandar a mensagem para você. E aí essa mensagem vai estar criptografada. Eu mandei via e-mail criptografado e você só consegue visualizar se você tiver uma chave. Só que eu preciso mandar por outro meio de comunicação essa chave. E aí eu posso mandar por e-mail, eu posso mandar por SMS, eu posso mandar via Skype, enfim, eu posso mandar via WhatsApp. Só que pense o seguinte, galera, se você está tentando esconder uma informação, é porque você está com medo que alguém acesse essa informação. E aí quem te garante, né, que essa pessoa, se essa pessoa ela está interceptando todos os dados que passam na rede de computadores, quem te garante que essa pessoa, né, que interceptou a informação não vai estar monitorando o teu WhatsApp, não vai estar monitorando o teu e-mail, não vai estar monitorando o teu Skype, não vai estar monitorando todos os seus meios de comunicação, certo? Porque uma vez que ele tem acesso à chave, ele pode ter muito bem acesso ao conteúdo da informação, certo? Então o que acontece? Esse princípio da simétrica, ele não é muito confiável. Por que ele não é muito confiável? Ele trabalha com criptografia, professor João Kleber. E professor João Kleber, criptografia é transformar texto claro em texto escondido. Então, claro que é confiável. Gente, a criptografia em si, ela é confiável, só que o método de uma chave só não é. Por que ela não é? Porque você precisa compartilhar. E se você vai compartilhar por SMS, você vai compartilhar por e-mail, por
Skype, WhatsApp, enfim, independente do meio de comunicação, você fica vulnerável, porque se a pessoa estiver tentando acessar uma informação da rede, ela pode muito bem estar monitorando todos os seus meios de comunicação. Só que ela é bem mais rápida, por quê? Porque uma vez que você tem a chave, é só digitar a chave que já vai automaticamente o sistema, só que ele não é tão seguro. E aí vamos entender como é que ele cobra isso em questão de concurso público, beleza? E aí, essa questão foi do Tribunal de Contas do Estado do Pará, né, para o cargo de auditor. A banca foi ao CESP, né, no ano de 2016, e eles cobram o seguinte: acerca de criptografia simétrica e assimétrica, julguem o item a seguir. Em criptografia simétrica, a mesma chave é utilizada no processo decifrar e decifrar a mensagem. Gente, correto. Porque, lembre, simétrica, uma chave só, certo? E aí, para facilitar a tua vida ainda, lembre, você tem que compartilhar essa chave. Por isso que não é tão seguro, né? Porque a mesma chave que faz a criptografia é a mesma que faz a descriptografia. Então, está corretíssima essa questão, porque você utiliza uma única chave só, que é a chave privada. Então, resposta correta. Vamos para mais uma questão, né? Dessa vez o órgão foi o MEC, né? A CESP continua sendo a banca realizadora, né? Para o ano de 2015 para o cargo de arquiteto. Ele cobra o julguem o item seguinte acerca de vulnerabilidades, né? E segurança em sistemas de informação. O uso de criptografia simétrica é insuficiente para empresas que necessitam garantir o sigilo das informações do seu cliente? Insuficiente. Muita gente erra essa questão, porque não sabe analisar todo o contexto. Por isso que vocês estão vendo agora, vocês vão sair na frente desses concorrentes de vocês. Porque é o seguinte, quando ele fala criptografia, o cara nem lê o resto. Ele foca o seguinte: criptografia é uma técnica de segurança, então realmente é suficiente. E não é. Por que criptografia simétrica não é suficiente? Porque tem um grande gargalo. Para quem não sabe o que é gargalo, é o que? Fraqueza. A fraqueza é o compartilhamento, gente. Compartilhamento de quem? O compartilhamento da chave. E se você faz uma criptografia, você quer garantir que a informação não seja acessada por pessoas, né, não autorizadas. E aí, se a pessoa está tentando interceptar um pacote... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor top de linha. Desculpa intrometer no seu vídeo, mas eu tenho que fazer isso. Olha, se você quer continuar assistindo esse vídeo, aliás, você quer fazer o curso completaço, SAP 2017, Secretaria de Administração Penitenciária, um curso super atualizado, competitivo, com mais de 150 videoaulas disponíveis para vocês, com um personal coach, que é o sistema, é o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos até a véspera da prova. Então, convido vocês a acessarem o laconcurso.com.br. Este curso custa apenas 10 mensalidades de R$30, e eu tenho certeza, mas olha, certeza, olhando olho no olho, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, no dia 6 de agosto, você estará super competitivo, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no like. Ah, já esquecendo, essa aula que você acabou de assistir, você quer o material de apoio, você quer o PDF dela? Então vai lá, acesse o site lá, concurso, clique lá em documentos, não vai pagar nada, pode ficar tranquilo, e você vai ter o material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fui, obrigado, tchau! Clique LAC.